Olá, futuros servidores públicos, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para mais uma resolução de questões e, nesse caso, resoluções de questões da banca 6 Gran Rio. Isso, a gente vai trabalhar com muitas e muitas questões da própria banca, como pode ser cobrado no seu concurso, questões que foram feitas pela própria banca. Esse simulado aqui é para que você possa testar seu conhecimento, saber o quanto você já aprendeu informática para concurso e quanto você precisa estudar. Então, bora lá resolver, mas antes me segue lá no meu Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos, para saber um pouquinho mais do professor. Primeira questão: ao enviar uma mensagem de correio eletrônico para um destinatário por meio, por exemplo, do Microsoft Outlook, é possível enviar cópias dessa mensagem para outros destinatários. Considere que P1 enviou uma mensagem para uma pessoa P2 com cópia para P3 e com cópia oculta para P4. Nesse cenário, uma vez que a mensagem tenha sido enviada e recebida por todos, vai ter as alternativas. Nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que são os campos do e-mail. O campo D é o campo do remetente, quem está escrevendo para enviar a mensagem. O campo para é o campo do destinatário principal, aquele que você está direcionando a mensagem. O campo CC, com cópia ou cópia carbono, é meu destinatário secundário, aquele que eu quero que acompanhe a mensagem. E por último, o campo CCO, com cópia oculta ou cópia carbono oculto, é aquele que eu quero que receba a mensagem e ninguém saiba que ele recebeu. É o destinatário que é oculto. Só ele mesmo vai saber que ele estava nesse campo, e o remetente que escreveu a mensagem que colocou ele lá. Mas ninguém vai saber que ele está lá. Nem outro CCO vai saber que ele vai estar lá no campo CCO. Uma coisa que a gente precisa também saber: na hora que ele recebe a mensagem, todos os destinatários podem clicar para responder, responde apenas para o remetente. Ou responder a todos. Responder a todos responde para o remetente, que está no campo D, os destinatários que estão no campo para e CC. CCO nunca vai receber resposta. CCO pode responder. Quando ele clica em responder para todos, responde para o D, para o para o CC. Nunca para o CCO, porque ele não sabe quem está no CCO e ninguém sabe, a não ser o remetente, quem está no CCO. Então, nunca vai haver resposta para destinatários ocultos, para CCO. E ele pode responder a todos. Agora, com esse conceito, vamos responder a questão. Letra A. P2 saberá que P1 foi o remetente da mensagem e nenhuma cópia foi enviada? Eu também gosto de colocar quem é quem. Então, vamos lá. Uma pessoa P1 enviou. Então, se ele enviou, ele é remetente, está no campo D. P1. Para uma pessoa P2. Então, aqui, ó, no campo para, que é meu destinatário principal, P2. Com cópia, ó, campo CC, com cópia para a pessoa P3. Com cópia oculta, aqui, ó, para a pessoa P4, CCO, P4. Então, aqui nessa questão foi tranquilo porque ele já veio dizendo os nomes mais comuns. P2 saberá que P1 recebeu? Todo mundo vai saber quem enviou. Quem enviou. Que P1 foi o remetente? Sim, todo mundo sabe do remetente. Que nenhuma cópia foi enviada? Não, tem cópia. Olha lá, temos cópia no P3, temos cópia no P4. Então, está errada a primeira. Letra B, P2, P3 e P4 receberão mensagem. Isso mesmo, P2, deixa eu colocar minha caneta aqui, P2, P3 e P4 vão receber a mensagem, sem problema nenhum. E P3 saberá que P4 recebeu. P3 saberá de P4? Não, não vai saber. Ninguém sabe de CCO, então não vai saber. Está errada aquela alternativa ali. Vamos lá. Próxima questão, letra C. Letra C. P2, P3 e P4 receberão a mensagem de P1? P2, P3 e P4 receberão de P1? Sim. Não, P2 e P3 não saberá de cópia para P4? Também é verdadeiro. Então, a letra C vai ser nossa alternativa. Marca aí letra C. P4 saberá que P2 e P3 receberam a mensagem? P4 sabe de P2 e P3. Sim, mas não saberá que o remetente foi P1? Não, ele também sabe do remetente. Todo mundo sabe do remetente.
E a última, P4, saberá que P3 foi o remetente? Não, P3 não foi o remetente. Remetente foi o P1. Então, realmente, o gabarito único e correto é a letra C. P2, P3 e P4, que são os destinatários, receberão a mensagem de P1, que foi o remetente. Mas P2 e P3 não saberão que P4 recebeu uma cópia, pois P4 está em CCO, com cópia oculta. Verdadeira toda afirmativa, gabarito, letra C. Próxima questão sobre segurança da informação. Os vírus de computador existem há muitas décadas, mas foi com o advento das redes de computadores, em especial da internet, que seu poder de disseminação aumentou exponencialmente. Esses vírus podem, por exemplo, apagar todos os arquivos de um computador. Um vírus de computador é normalmente executado quando uma pessoa, ao utilizar sua estação de trabalho, precisamos saber conceitos de vírus. Para falar um pouquinho de vírus, vírus precisa ser executado para contaminar outros programas, outros arquivos, fazer parte de outros programas e arquivos, e daí pode criar cópia de si, se espalhar, causar mal, apagar arquivos, excluir arquivos, formatar a máquina e muitos outros malefícios que ele pode causar. Mas, para começar a ação, precisa ser aberto, executado, e com essa ação ele vai contaminar outros programas, outros arquivos, para daí causar o mal. Vamos ver as alternativas. Letra A. Abre como o programa bloco de notas um arquivo do tipo texto infectado com vírus. Primeiramente, o bloco de notas é um programa que abre arquivos de texto sem formatação. É texto puro. Mesmo que fosse um vírus, não contaminaria, porque é texto puro. Letra B. Envia uma mensagem de correio eletrônico com vírus. Então, ao utilizar uma estação de trabalho, quando uma pessoa está executando, ele pode enviar uma mensagem de correio eletrônico com vírus? Pode. Ele pode sim. Vamos lá ver outro. Letra C. Escuta uma música no formato MP4 infectada com vírus? Escutar uma música infectada com vírus? Pode. Deixa eu voltar aqui. Ele está perguntando o seguinte: normalmente executado, o vírus de computador normalmente executado quando uma pessoa envia uma mensagem de correio eletrônico? Não. Ele escuta uma música MP4, a música MP4 normalmente não vai infectar. Executa um programa infectado por vírus? Sim. Visualiza uma foto JPEG infectada com vírus? Não. Deixa eu voltar a explicar melhor aqui, que eu estava faltando essa palavra, eu li muito rápido aqui. Para um programa vírus causar o mal, precisa ser executado. Uma vez que ele é executado, esse programa, esse mal, esse vírus, ele contamina outros programas e arquivos. Agora, arquivos de música, arquivos de vídeo, arquivos de foto, arquivos normalmente não vão conter vírus, porque você não vai estar executando. Arquivos executáveis é .exe, .com, .bat, .msi, .cmd. Tem outros arquivos como TIFF, que é um alvo para a imagem. Esses arquivos, sim, podem conter vírus. Então, enviar não causa o mal. Escutar uma música, e música não é MP4, é MP3. Vídeo, que seria MP4. Visualizar uma foto JPEG, foto é em JPEG, mas o visualizar é só ler, não vai estar executando, então não contamina também. Abrir o bloco de notas é um texto sem formatação, não causa o mal. Então o gabarito dessa questão é a letra D. Ao executar um programa infectado com vírus, ele vai contaminar outros programas e arquivos e causar o mal. Um recurso bastante comum em editores de texto, como o Word da Microsoft, é poder associar um estilo a um trecho do texto. Dois estilos muito comuns são denominados normal e título. Uma característica desses estilos em um documento Word é que eles, dentro do Microsoft Word, na guia página inicial, temos um grupo chamado estilos. Dentro desse grupo, existem vários estilos de fonte. Estilo de citação, citação indireta, citação longa, referência bibliográfica, normal,
título 1, título 2, título 3, subtítulo, tem vários já pré-formatados. Isso serve para você padronizar a formatação do seu documento. Então, voltando na questão, uma característica desse estilo em um documento do Word é que eles, letra A, afetam orientação, retrato e paisagem. Retrato e paisagem é na configuração da página, que fica na guia layout, não na guia página inicial no grupo estilo. Então, não vai afetar. Para quem não sabe, retrato é a folha em pé, paisagem é a folha deitada, a orientação que fica na configuração de página dentro da guia layout. Letra B, define o tamanho das margens do documento. Esse margem do documento também fica na guia layout, no grupo configurar página. Você pode botar as margens estreita, normal, larga, e você pode botar margem espelhada também, personalizada. Letra C, determinam aspectos de formatação de texto, como, por exemplo, qual a fonte, o seu tamanho? Sim, quando a gente mexe no estilo, é a formatação da fonte. Inclusive, pode formatar também o parágrafo. Letra D, funciona apenas em parágrafo? Não é somente, não é apenas. Vamos pegar uma dica de chutar na prova. Na hora da prova, afirmações como podem, permite, é possível, geralmente estão corretas. As bancas se utilizam desse artifício, pode, permite, é possível, na informática para transformar uma afirmação em verdadeira. Agora, palavras de restrição, generalização ou falando mal de um programa, geralmente está incorreto, geralmente estão falsas. Palavras como só, somente, apenas, unicamente, totalmente, sempre, nunca, todos, nenhum, ou falar mal de um programa em geral, geralmente estão incorretas. E aqui ele utiliza funciona apenas em parágrafos, você fala, funciona também em parágrafos, ou podem funcionar em parágrafos, estaria correto. Letra E, podem ser usadas apenas, pesado podem, usou apenas uma vez no documento? Não, podem ser usados várias vezes no documento, pode ser usado uma vez só, então apenas está errado. O gabarito dessa questão realmente vai ser a letra C, determina o aspecto de formatação de texto, como por exemplo, fonte, o seu tamanho, seu estilo, seu efeito, além de formatação de parágrafo. Gabarito, então, letra C. Estilos determinam formatação. Próxima questão. Um funcionário de uma empresa recebeu de seu superior imediato uma mensagem de correio eletrônico com 100 arquivos para serem organizados. São arquivos de documentos, planilhas e apresentação, criados nos últimos 2 anos. Os nomes dos arquivos, em geral, refletem qual é o seu conteúdo, como, por exemplo, relatório de vendas, maio de 2022.docx. No ambiente Windows, uma boa forma de organizar esses arquivos, de modo a serem rapidamente identificados e recuperados, é: para organizar o arquivo, você pode copiar, mover, excluir, renomear, criar pastas e subpastas para organizá-los. O mais comum para organizar é criar uma estrutura com pastas, também chamadas de diretórios, e subpastas, também chamadas de subdiretórios, para organizá-los por tipo, ou por assunto, ou por data. Isso é o mais comum cobrado em prova. Então, para organizar os arquivos de modo a serem rapidamente identificados e recuperados é letra A. Copiar todos os arquivos para a área de trabalho sem criar pastas para que essas cópias sejam rapidamente eficientes. Imagine a bagunça que seja sem arquivos na área de trabalho. Isso não é eficiente. Letra B. Manter os 100 arquivos no e-mail para serem consultados quando for necessário. Sim, você pode manter lá, mas não vai estar organizado esses arquivos para serem identificados rapidamente. Letra C. Mudar o nome de todos os arquivos para uma numeração sequencial 01, 02, 03 e aí por aí em diante, o que vai facilitar a recuperação rápida desse arquivo. Imagine, ele já estava com um nome fácil de identificação, agora eu boto um nome genérico. Isso não é legal. Letra D. Usar a opção de arquivamento inteligente do arquivo do Windows com a opção recuperação rápida adicionada. Existe a opção de arquivamento para o arquivo entrar em backup, mas não tem nada a ver com recuperação rápida. Descarta isso. Letra E. Verificar quais pastas podem ser criadas, exemplo, por data, por tema, e distribuir esses arquivos nessa pasta com vistas à recuperação rápida de um arquivo quando for solicitado.
Esse é o gabarito nessa questão. Marca aí a letra E. Criar diretórios, pastas e subpastas, subdiretórios, é uma maneira fácil e rápida de organizar por temas, por datas, por tipos de documento. Gabarito, então, letra E dessa questão. Com a pandemia do Covid-2019, muitas organizações passaram a realizar parte das suas atividades de forma remota, com a utilização de reuniões de trabalho. Ao entrar numa reunião à distância, realizada por meio do Microsoft Teams, em uma estação de trabalho com microfone, alto-falante e câmeras, com outras 9 pessoas, totalizando 10 na reunião, um participante pode. O que ele quer é saber o que você pode fazer quando está dentro já de uma reunião, utilizando microfone, alto-falante e câmera. Letra A. Autorizar que sua própria imagem só seja vista por alguns participantes da reunião. Letra B. Controlar se sua própria imagem será vista pelos demais participantes da reunião ou não. Letra C. Conversar por meio de voz com apenas um dos participantes da reunião, sem que os demais participantes tenham ciência dessa conversa. Letra D. Estabelecer comunicação por meio de texto com os demais participantes da reunião, apenas se sua própria câmera estiver desligada. E letra E. Optar por permanecer oculto, de modo que os demais participantes serão informados que apenas 9 participantes na reunião. Quando você entra na reunião, logo todos vão saber que você entrou. Então, não tem como permanecer oculto dos demais. Estabelecer uma comunicação por texto é possível, mas não é apenas se sua câmera estiver desligada. O momento que você quiser, estando desligado ou não, você pode. Letra C. Conversar por meio de voz com apenas um dos participantes da reunião, sem que os demais. Você poderia até sair dessa reunião, criar uma sala extra para poder conversar, mas aí você está saindo, você não está dentro da conversação. Então, apenas com dentro da mesma reunião não é possível. Letra B. Controlar sua própria imagem será vista pelos demais participantes da reunião ou não. Sim, você pode escolher se sua imagem vai ser exibida ou não, mas para todos ao mesmo tempo. Letra A. Autorizar que sua imagem seja só vista por alguns participantes. Não, é para todos ou é para nenhum. Não é só, não é somente, não é apenas. Então, tirando aqui, ó, só, apenas. Reparem que dessa maneira, como aquela regra que eu acabei de falar, que muitas das bancas se utilizam, eu teria a resposta letra B, que é a resposta correta. No Microsoft Teams, eu posso liberar minha imagem ou não. Posso lá na minha câmera desativar a câmera ou ativar a câmera a hora que eu quiser. Mas lembrando que isso é para todos os membros da reunião. Os programas de edição de planilhas, como o Excel da Microsoft, são muito utilizados para a realização de cálculo. Considerando que uma planilha há 1000 linhas, cada uma delas representando uma compra realizada por uma empresa, considere que há 4 colunas com as informações: o nome do produto, coluna A, nome da loja onde o produto foi comprado, coluna B, data da compra, coluna C, valor pago pelo produto, coluna D. Uma forma rápida de preparar uma célula na planilha, exemplo, para que uma célula dessa planilha, exemplo, para que ela tenha o valor total pago por todas as compras realizadas, é colocar nessa célula para calcular valores, você tem que usar fórmulas, também chamado, na hora da prova, de função. Fórmula ou função é a mesma coisa. Então, eu posso criar uma fórmula que vai fazer a soma de toda a coluna D, que é a da coluna de valores pagos pelo produto. Então, eu posso criar uma fórmula, por exemplo, igual a soma de D até D. Ele vai entender que vai somar toda a coluna D. Vamos ver as alternativas? Letra A, consultar uma fonte externa de dados, isso é para inserir dados na sua planilha. Letra B, filtro aplicado na coluna D para selecionar a soma. O filtro é para mostrar ou ocultar células que utilizam determinadas regras. Não. Letra C, formatação condicional aplicada à coluna D para que apresentem a soma desejada. Formatação condicional é para mudar a forma, cores, fontes, realces de células conforme regras. Também não.
Letra D, fórmula com a soma das células C1 e D1. Não é só C1, D1, duas células. É de toda a coluna D. Letra E, função que calcule a soma de todos os valores da coluna D. Esse é nosso gabarito. Como, por exemplo, aquela função que eu coloquei, igual a soma, função para somar, toda a coluna D, de D até D. Gabarito, então, letra E é a resposta correta. A criação de apresentações com editores personalizados, como o PowerPoint da Microsoft, faz parte da rotina de grande maioria das organizações. Essas apresentações são usadas para, por exemplo, mostrar os resultados ou vender uma ideia. Uma apresentação é organizada em slides, que podem ser considerados as páginas de apresentação. Cada slide pode ter um layout diferente, adequado ao seu conteúdo. É comum que um slide com layout, aí tem várias alternativas, existe vários layouts, título, somente título, título e conteúdo, em branco, comparação, cabeçalho de seção, título com 2 conteúdos. Vamos ver as alternativas. Letra A, título e conteúdo seja utilizado para apresentar itens relevantes. Isso aqui está correto. Somente título seja utilizado para configurar o título de todos. Não, para configurar o título de todos, eu usaria o slide mestre. Em branco, sem conteúdo, seja utilizado como primeiro slide. Primeiro slide, normalmente a gente usa somente título. Não também. Comparação, seja utilizado para apresentar uma imagem. Comparação, ele vai ter 2 imagens, 2 tabelas, também não. Não é apenas uma imagem. Letra E, cabeçalho de seção, seja utilizado para configurar uma apresentação, deve ser apresentado. Cabeçalho de seção é para um grupo de slides, também não. Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Lá na guia página inicial, no grupo slide, a gente tem os layouts que eu posso escolher para o meu slide. E um deles é título e conteúdo. Esse é para apresentar um item relevante. Você bota um título e diz o que é aquilo. Gabarito, então, letra A. A disseminação e a confiabilidade de tecnologias utilizadas na internet deram origem a serviços de armazenamento de dados na nuvem, oferecidos por empresas como Google Drive, Microsoft OneDrive e a Amazon AWS, entre outras. Esses dados podem ser acessados, quando a gente fala de serviços de armazenamento na nuvem, para acessar esses dados você precisa de pelo menos um navegador com acesso à internet. Pode até utilizar programas específicos, mas o mínimo, navegador com acesso à internet. Vamos ver as alternativas? Letra A, acessar por uma estação de trabalho que não tenha conexão na internet. Tem que ter. Letra B, baixar o download para o sistema de arquivo de uma estação de trabalho conectada à internet. Você pode fazer o download dos arquivos e, conectado à internet, fazer esse download e depois ver localmente na sua máquina. Letra C, compartilhar apenas com as pessoas que possuem endereço de correio eletrônico válido da internet. Não, você pode compartilhar através de link, não precisa ter e-mail, não. Não é apenas. Você pode através de endereço de e-mail, mas pode também através de link. Tá errado. Misturados inadvertidamente entre si devido às tecnologias utilizadas. Eles não vão ser misturados, cada um vão ficar dentro da sua tecnologia, Google Drive, dentro do Google Drive, Microsoft OneDrive, dentro do Microsoft OneDrive, Amazon AWS lá dentro também. Eu posso criar diretórios, subdiretórios para organizar como se fosse meu disco, só que agora na nuvem, um drive virtual. Letra E, preservados eternamente, pois não podem ser removidos. Você pode sim excluir, limpar da lixeira. Então, não podem, está errado aqui. Gabarito, então, é realmente a letra B. Você pode baixar para a sua máquina e editar, trabalhar offline diretamente no seu computador. Para baixar, fazer o download, você precisa estar conectado à internet. Gabarito, letra B. Os programas de navegação na internet, também conhecidos como navegadores, são utilizados para acesso à informação comum apresentados como textos e imagens. Um navegador é um programa projetado principalmente para acessar páginas de web, acessar documentos na web. Letra A. Buscar informações no serviço, no sistema de arquivos de estação de trabalho onde foi executado? Não, esse é o explorador de arquivos do Windows, antigo
o Windows Explorer. B, controlar acesso a informações da sua estação de trabalho. Controlar o acesso, aí depende, você pode controlar através de um proxy, você pode controlar o acesso através de login e senha, você pode controlar através de firewall, depende do que você está querendo utilizar como controle de acesso às informações. Você pode colocar pastas com senhas, existem várias maneiras. Letra C, editar vídeos da internet, como, por exemplo, introdução de legendas sincronizadas. Aí, antigamente, a gente usava o Windows Movie Maker, ele parou de ser utilizado, mas não tem nada a ver com o navegador. Letra D, permitir, permite, pode, permite, é possível. A interação com o website na internet? Sim. É isso que faz o navegador. Letra E, ter a funcionalidade semelhante a um programa de correio eletrônico? Não, ele não é um programa de correio eletrônico, ele não é um cliente de correio eletrônico. Ele até permite acessar o web, e-mail, criar, compor através de sites na web. Então, através de websites ele pode fazer isso. Gabarito letra D. Um navegador é um programa para permitir interação com websites conectados à internet, mas também pode ser na intranet, na rede interna de uma empresa. Para evitar a utilização inadequada de recursos de informática em uma organização, é comum que sejam configurados credenciais de acesso, como, por exemplo, o nome de um usuário e uma senha associada. Essas credenciais podem ser utilizadas para controlar acesso ao computador, estações de trabalho, arquivos compartilhados na nuvem e sistema de informação, entre outros. Uma boa prática que pode ser utilizada no que se refere a senhas é uma senha difícil de ser descoberta, que não utilize caracteres em sequência, não utilize dados pessoais privativos, não utilize como, por exemplo, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da irmã, telefone, data de nascimento, nada pessoal, não contém nenhuma lista, seja no mínimo com 8 caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial, número. Isso é uma senha adequada, uma senha mais difícil de ser descoberta. Letra A, anotar. Não, a senha tem que estar única e exclusivamente na sua cabeça. Se você anotar, tem que botar num cofre com chave, senão qualquer um pode ter acesso. Então, anotar a sua senha e deixá-la fixada próxima à estação de trabalho, para caso seja esquecida, não haver interrupção de trabalho. Não faça isso. Confirmar sua senha por telefone. Nunca fale sua senha para ninguém. É pessoal e intransferível. Letra C, definir uma senha que não possa ser facilmente adivinhada, de modo que apenas você tenha o conhecimento. Isso aí é uma regra, uma boa prática para suas senhas. Marca aí. Letra D, garantir que seus colegas mais próximos saibam. Ninguém pode saber da sua senha. Letra E, informar a senha a qualquer pessoa, você não fala para ninguém. Então, uma boa prática de senha é você criar uma senha que você saiba, ninguém mais consiga saber sua senha, não seja fácil de ser adivinhada e só você tenha o conhecimento. Gabarito, letra C. Sejam os seguintes dados de uma planilha confeccionada no Excel 365. Na célula C10, essa célula você não está vendo não, tá? Dessa planilha está inserida a seguinte fórmula. Olha aqui a fórmula. Ao executar essa fórmula, o valor que aparecer na célula C10 é essa função chamada de cont.c vai ter uma matriz, que é um conjunto intervalo de dados, matriz, ponto e vírgula e uma condição. E ela vai contar se a condição for pré-estabelecida, for verdadeira. E aqui a matriz é B2, B6, essa daqui é minha matriz. Tem que ter cuidado na hora da prova, reparem que o último valor não entrou. E ele vai contar todo mundo que for menor, lembre-se do sinal 7 é maior, 4 é menor, menor ou igual a 10. Então, ele vai contar 1, 2, 3. Reparem que essa daqui, que é o B7, não conta porque não está na função. E não conta o 13 nem o 26 porque são maiores que 10. Então, o gabarito para essa questão é 3. Essa fórmula, essa função vai retornar 3 caso seja inserida. Olhando essa planilha, olhando esses valores de B2 até B6, quem é menor que 10 é 1, 2, 3.
A ferramenta de webmail viabiliza o uso de correio, de serviços de correio eletrônico de uma empresa utilizando um navegador. Então, o webmail usando navegador. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário deve fazer a submissão do formulário para o servidor web, que, por sua vez, a submissão do conteúdo para a fila do servidor de correio eletrônico. Os protocolos de comunicação utilizados nessas duas etapas são: olha, para acessar o webmail, você usa o navegador. O navegador usa o HTTP ou HTTPS para transporte de mensagem segura, quando você está escrevendo uma mensagem lá no webmail. Quando você manda para o servidor ele envia para outros servidores usando o SMTP. Esse SMTP, S de sai mensagem, é um protocolo utilizado para o envio de mensagem. Olhando para as alternativas, então, o gabarito vai ser a letra A. O HTTP para a página de web e SMTP entre servidores, respectivamente nessa ordem. POP3 seria para receber, usando um programa de cliente correio eletrônico, e exclui a mensagem do servidor, mantendo a mensagem baixada somente na máquina. Já o SMTP é protocolo de envio, sempre vai ser utilizado. O HTTP é para página de web. Aqui não tem, mas se tivesse o IMAP, ele também serve para receber, porém mantém a mensagem no servidor. Olhando para as alternativas, então, o gabarito só pode ser letra A. As estações de trabalho de uma empresa estão sujeitas a ataque que podem provocar vazamentos ou destruição completa dos dados. Uma boa prática dessa segurança é utilizar uma amostra biométrica para se conectar aos seus dispositivos, aplicativos, serviços online e redes. O Windows 10 possui um recurso de segurança de entrada que possibilita usar uma amostra biométrica do rosto, da íris, da impressão digital ou ainda um PIN, Personal Identification Number. Tal recurso ele está lá no Windows Hello. Para quem não sabe, o Windows Hello é um serviço que tem dentro do sistema operacional Windows que permite você fazer o login, fazer o logon no sistema sem necessidade de digitar uma senha específica, muito mais rápido, fazendo reconhecimento de impressão digital, de íris, reconhecimento facial ou ainda, em casos de segurança, usar um número de identificação. Gabarito letra B. Windows Security, Advanced Login, Enhanced Login, Enhanced Authentication não existe no sistema operacional Windows. Um colaborador de uma empresa precisa restaurar uma versão específica de um documento que está sendo editado no aplicativo Word no Microsoft Office 365. Para verificar as versões de documentos que estão disponíveis para restauração, o colaborador deve selecionar no Office 365, vai lá no menu Arquivo, dentro de Informações, vai ter Histórico de Versões. Menu Arquivo, Informações, Histórico de Versões. Vamos lá, então, para restaurar, menu Arquivo. Não é revisão. E informações. E escolher histórico de versão. Olhando isso, o gabarito está na letra C. Não existe os demais, nenhum deles, para essa restauração que ele fala. Mais uma questão: os mecanismos de segurança combinam técnicas e ações de segurança para promover proteção dos usuários e de dados. O mecanismo de segurança que consiste em definir ações para que uma determinada entidade possa executar ou às quais informações essa identidade pode ter acesso é o nível de autorização. Você se identifica no seu sistema digitando login e senha. O login e senha vai ser autenticado, verificado se existe, e após isso vai ser autorizado. E aí você vai ter o nível de autorização. Então, o gabarito que diz o que uma entidade pode executar, pode ter acesso, é a sua autorização. Gabarito letra D. Confidencialidade seria o sigilo da informação.
Integridade seria a informação estar íntegra, inteira, não ter sido alterada por quem não tem autorização. Identificar é dizer para o sistema, ó, estou aqui, login, senha, um token, um certificado digital. Autenticação é o sistema verificar se aquilo ali é verdadeiro ou não. E a autorização é o nível do que você pode acessar. Gabarito, letra D. Próxima questão. O sistema de arquivos permite a organização dos dados em arquivos e pastas no dispositivo de armazenamento. A quantidade máxima de dados armazenados por cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre diversos sistemas de arquivo. O sistema arquivo nativo do Windows 10, que permite o armazenamento de arquivo com mais de 8 GB, é o NTFS, New Technology File System, sistema de arquivos da nova tecnologia. Apesar do Windows também permitir o FAT32, ele é mais rápido, porém só permite arquivos até 4 GB, não permitiria 8 GB. E nativamente é o NTFS. Para quem não sabe, o Extend e o Riser FS são nativos do sistema operacional Linux e não do Windows. E esse FAT16 deixou de ser utilizado. O Linux também usa FAT32. O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em um seu computador existe um arquivo de áudio que contém uma música e foi codificado em um determinado formato MP3. Foi codificado em MP3. Para poder reproduzir o arquivo de áudio no seu computador é necessário ter um decodificador, um codificador e decodificador. Chama-se codec instalado para poder abrir. Não precisa ter um bom monitor, não precisa ter microfone, não precisa ter programa de antivírus, programa que faça a decodificação correta, isso você precisa, não precisa ligação na internet. Então, um gabarito para abrir um arquivo de áudio do tipo MP3 precisa de um player que tenha o codec correto. Gabarito, letra D. Pessoal, chegamos ao fim desse bloco de aula, a qual a gente falou de diversas questões. Para quem não me conhecia, segue lá no meu Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Essas questões todas foram da banca 6 Gran Rio. Então, você acabou de conhecer como a banca pode perguntar no seu concurso. Te encontro num próximo bloco de aula, numa próxima aula. Um beijo, abraço para vocês, fique com Deus. Tchau, tchau.